volta com vocês. Este tema, né? Profecia de 1867. Você apresentou a primeira parte do plano inimigo, a segunda parte e agora? Tem uma terceira. Apesar que eu tenho a impressão que a segunda ainda continua, mas... Não, todas elas ainda permanecem. Tá. Né? Mas aqui houve uma sequência, né? Sim. Como se fosse realmente um plano que foi previsto. Né? E é interessante isso, hein? E o que acontece? Muitos espíritos, vamos pegar o tema que estávamos citando, né? A questão do karma, causa e efeito. Muitos espíritos, depois que desencarnam, vivenciam as consequências das próprias imperfeições que estão carregando. Claro. Ou seja, escolhas equivocadas, uma visão equivocada, Isso. e depois que ele morre, essa visão, esse apego, né? O apego à matéria, faz com que o espírito no mundo espiritual fique com o seu perispírito, que é o corpo espiritual, denso. E isso traz a ele lembranças da vida material. Então, em virtude desse apego, ele vai para o mundo espiritual, que é um mundo onde há liberdade. Não há mais necessidade de manutenção do corpo físico como é aqui. E ele vai para esse mundo, Cristina, e vai sentir frio, fome, sede, medo, as raiva. características do encarnado, né? Então, olha que interessante. Isso deixa o corpo denso e o corpo denso dá essas sensações ilusórias. Sim, sim. Então, ele vive essa ilusão e alimenta essa ilusão com a sua imperfeição. O corpo espiritual, perispírito dele... Isso. Não tem essas necessidades, mas não. Na mente dele ele tem. Ele cria pelo seu apego. E aí o corpo espiritual fica denso. E por estar denso, dá sensações, reforça as sensações. Claro. Apesar de que o corpo espiritual não tem nenhuma dessas necessidades. Então, a interpretação dele é assim: eu morri, estou aqui na vida após a morte, estou sendo castigado pelos erros que cometi. Sim. Então, o raciocínio dele, ele vai imaginar que assim, eu estou aqui sofrendo um castigo. Estou sendo castigado pelos erros. E aí reforça a ideia do castigo do pecado, a ideia do karma, todas essas ideias. A descrição que ele dá. Só que ele não sabe, mas vai aprender mais à frente, que para interromper essas sensações todas que ele está tendo, que considera como castigo, não há nada externo que possa ser resolvido, mas ele mudar o pensamento. Sim. Então, ele mudando o seu pensamento e o seu apego, o seu perispírito se torna mais leve e vai dar a sensação de tranquilidade, paz e felicidade. Então, veja que está nas mãos dele isso. Agora, se você começar a pegar relatos desses espíritos, eles vão descrever histórias que reforçam as ideias do castigo. Sim. E foi o que ocorreu. Então, centenas de médiuns começaram a receber livros reforçando a ideia de karma, de castigo, de sofrimento após a morte, como se fosse um castigo. E isso é uma forma de se deturpar o verdadeiro ensinamento. Porque se esses exemplos forem esclarecidos, você pega um livro e fala, olha, o indivíduo morreu e vivenciou isso e pensa que isso é um castigo. E demonstra, olha, mas isso não é castigo. Isso é uma consequência natural. Se isso é bem explicado, aí a coisa se resolve. Sabe que eu tive a oportunidade de fazer essa explicação para uma quantidade enorme de espíritos. Eles realmente se sentem culpados, até porque são acusados por outros que são espertos, que se aproveitam deles. E você, quando você esclarece, não, mas você era ignorante, você não sabia o que você estava fazendo. Na verdade, nós somos espíritos livres, mas a gente, pela maneira de pensar, a gente não fica livre. Se você pensar de uma outra maneira, como que você se sente, enfim, não vou aqui contar tudo. Mas existem coisas muito simples que se coloca quando a gente percebe no diálogo onde que está o ponto de equívoco do espírito. E aí você prova com outros exercícios mentais, coisas simples. E aí ele percebe, não, então Exatamente. Quem manda em mim sou eu, são os meus pensamentos que mandam em mim. E aí existe um processo de entendimento. Claro, vai precisar de ajuda, mas quer dizer, um certo amparo. Mas a pessoa já tem a rédea da sua vida nas mãos. Com certeza. E não é só desencarnados, não. Os encarnados também, a gente tem que caminhar por isso. Aí vai ocorrer, esse espírito, esse médium parou um pouco, ele já estava um pouco fatigado, ficou repousando uns minutos, né? Perguntou a Kardec o que eu estava dizendo, e Kardec fez um pequeno resumo, e aí ele entrou no transe novamente. E ele falou da terceira fase. A terceira e última fase seria a seguinte: médiuns
iriam cair nas armas que são próprias desse novo século, desses novos tempos que estamos vivendo, né? E as armas são o ouro e a sedução do amor próprio. Então, esses espíritos previram o seguinte: olha, muitos médiuns que são indivíduos que, pela necessidade da proposta espírita, precisam viver de uma forma incógnita, de uma forma que eles são simples só instrumentos, não tem destaque algum, porque o que deve prevalecer é a diversidade de comunicações e não algumas, porque o passado dos médiuns era o médium ser o destaque. E a proposta espírita cria uma nova situação, sim, onde o que importa para na relação entre médiuns e espiritismo é a diversidade. Até Kardec nem cita nome de médium. Ele evita citar o nome dos médiuns porque o que importa é a mensagem, que ela precisa ser analisada. E não, em uma mensagem só não tem significado nenhum no espiritismo. Apenas o conjunto delas, a diversidade. Sim. Então, o que é que os espíritos preveram? Além de você ter médiuns deturpando e tendo livros, entraria numa fase nova da glorificação de médiuns. Entendi. E alguns médiuns cedendo, então, ao assédio, eles passariam a vivenciar, primeiro, um enriquecimento a partir disso, sendo que Kardec deixava muito claro que na proposta espírita, o médium, os espíritos chegam a dizer o seguinte: é preferível que o médium tenha uma atividade menor e se sustente por outros meios, do que cair na tentação de ter qualquer proveito pessoal a partir da mediunidade. Sim. Então, esse é um anúncio que na época de Kardec ainda não estava vivenciando isso. Na época de Kardec, os médiuns, eles eram realmente independentes. Eles trabalhavam e atuavam como médiums só o tempo disponível. Então, essa parte da profecia realmente é uma antecipação do futuro. Então, futuro que não é para o futuro, né? Para a época de Kardec era futuro, né? Para a época de Kardec. O nosso tempo termina e nós gostaríamos de convidar você a ler sobre este assunto no livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, e também nos textos que Kardec deixou publicados. E para participar conosco, trazer questões e até conversar com a gente, acesse facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior, ou então revoluçãoespírita@tvmundomaior.com.br. Um abraço a vocês e até breve. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o Mundo Maior em Debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.